Sim, a outra prova. Bom, vamos lá. O seguinte, essa disciplina agora, né, a gente trabalhou com matemática até aqui, né, vindo, percebendo como que é essa realidade social. E percebendo que, então, ela vai tendo várias classificações, várias denominações, né? A gente, no momento, chamou de vida cotidiana, depois de institucionalização, depois a gente viu os mecanismos legitimadores da verdade, esse conjunto de verdade como uma estrutura de um monte de coisas que fazem a verdade se manter como verdade, né? É um arcabouço cultural e por aí vai. E aí, aqui a gente encerra, então, esse entendimento desse aspecto da realidade social, né? Quando você aprende sociologia, então busca essa análise, esse entendimento da realidade social. Então, a gente viu como que acontece essa estruturação, né? Que tem a existência dessa realidade social. E aí agora a gente entra num outro aspecto que é os impactos que essa realidade tem sobre nós. E a primeira tradução, né, a primeira explicação desses impactos é através dos papéis. Então, os papéis, ele ainda está dentro dessa questão da institucionalização, né, do conjunto de verdades, mas ele começa a dar essa virada na disciplina, mostrando qual que é o impacto, então, que esse conjunto de verdades sociais tem sobre nós. E aí ele começa, claro, vai discutir muita coisa, né, esse texto, e esse texto vai chegar na conclusão dele falando da questão das especializações que existem na nossa sociedade, né? E vocês podem perceber que a nossa sociedade ela vai ficando cada vez mais especializada. Na minha época de criança, por exemplo, para ir no médico, a gente ia, às vezes tinha um clínico geral, tinha um ortopedista que ele dava conta de responder o que estava acontecendo. Hoje, a gente precisa passar por uma série de médicos, né, até chegar no especialista do que é que está acontecendo. Então, hoje, tem a especialização ela vai tomando conta cada vez mais da nossa sociedade. E o que o texto vem trazer é isso, mostrar como que essa especialização ela é consequência do formato da nossa realidade. Mas eu não quero, o meu foco aqui não é discutir essa questão da especialização. Eu quero aqui trazer um impacto importante que esse conjunto social, né, as institucionalizações, a cultura, a estrutura, vai ter sobre nós enquanto indivíduos, porque o que me interessa daqui para frente nessa disciplina é perceber o quanto a nossa verdade subjetiva ela é impactada pela verdade social. Por isso que eu trouxe aquela discussão das três verdades. Então, eu discuti até aqui a verdade social, como que ela é formada, como que ela é estruturada, né? Discutindo como que ela é estruturada por nós mesmos. Daqui a pouquinho, o próximo texto vai ser sobre a produção da verdade. Aí a gente vai ver, então, como que essa verdade social ela é produzida. E aqui agora, eu quero... esse texto dá essa virada por causa disso, porque ele é o primeiro texto que vai trazer os impactos que essa verdade social tem sobre a nossa verdade subjetiva. E aí, nessa segunda fase da disciplina, a gente vai ficar discutindo como que a nossa verdade social, ela é muito influenciada, como que a nossa verdade subjetiva, ela é muito influenciada pela verdade social. E aí a gente vai discutir um pouco, então, como que o que somos tem uma grande influência mesmo do que a sociedade pede, da verdade social. Aí, esse é o ponto onde a gente começa a entender que esse é o primeiro texto que vai trazer uma noção de que grande parte do que nós somos acaba não sendo da nossa subjetividade, acaba sendo de um aspecto social. E isso já é uma preparação para a disciplina de psicologia, que aí, na disciplina de psicologia, a gente vai mergulhar nessa verdade subjetiva nossa e entender a nossa própria verdade subjetiva. Só que para entender essa verdade subjetiva, a gente tem que entender que ela tem dois aspectos muito importantes. Tem um terceiro, mas a gente vai discutir só dois, que é
esse respaldo da realidade social e depois os aspectos da neurose, tá? Quanto aos aspectos da neurose, que vai acabar de fazer a complementação da verdade subjetiva, né, que é a maneira como a gente entende o mundo, a gente vai ver isso muito, muito profundamente na disciplina de psicologia. E aqui agora, então, a gente começa a perceber como que essa verdade social, então, ela impacta nós enquanto indivíduos, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, ficando. Vamos lá. Bom, aí o Berg-Luckman fala, né, as origens de qualquer ordem institucional constituem na tipificação dos desempenhos de um indivíduo e dos outros. Então, logo na primeira frase dele, ele já começa a mostrar que o nosso desempenho, né, o que fazemos, e lembrando que somos aquilo que fazemos, tá? E não aquilo que falamos que somos. Então, somos aquilo que fazemos, né? O que fazemos, o conjunto daquilo que fazemos é o nosso desempenho, né? Então, ele está falando que a ordem institucional, ela consiste na tipificação do desempenho, ou seja, a ordem institucional, ela delimita o nosso desempenho, ela determina o nosso desempenho. Então, ele já tá dando a primeira pontuada de que a ordem institucional determina quem somos. Já que determina o nosso desempenho, determina quem somos. E depois ele fala, são tipificadas não apenas ações específicas, mas formas de ação. O que isso quer dizer? Que as institucionalizações, elas têm uma série de critérios de como devemos agir, de como devemos fazer, de como devemos ser. Então, no final das contas, a nossa ação, ela é toda formalizada, ela é toda padronizada, tendo as institucionalizações como o parâmetro da forma como temos que agir. Ou seja, as institucionalizações, no final das contas, e a gente vai ver isso no texto do Foucault, então vocês já prestem atenção nisso, porque isso vai ajudar no próximo texto. As institucionalizações, no final das contas, determina o nosso campo de ação. Determina o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. A partir do momento que fala o que podemos fazer, por causa daquela relação binária que o cérebro trabalha, né, entre o permitido e o proibido, se fala pode assim, já está falando um monte de coisa que não pode. E quando fala não pode isso, já tem subentendido simbolicamente o que pode. Então, as institucionalizações, elas começam a determinar a nossa ação. Elas começam, então, só que essa determinação, ela não é uma determinação precisa, falando que a gente pode fazer só assim ou só assado. Ela é do tipo do limite, da margem. Né? Lembra da estatística. Né? A gente tem a curva normal, e aí a gente tem uma margem superior e uma margem inferior. E o normal é a média. Né? Então, as institucionalizações, elas tipificam o que é o normal, elas tipificam o nosso comportamento médio, mas a gente tem um intervalo específico, né, com o limite máximo e o limite mínimo do que a gente pode fazer. Então, a gente está autorizado a agir, a ser, dentro desse limite, tentando sempre alcançar a normalidade. Só que a normalidade, elas são essas formas de ações tipificadas institucionalmente, né? Ou seja, são ações sociais aceitas, né? Padronizadas. Tá? Então, é estabelecido o intervalo de possibilidade. A gente pode agir dentro de um intervalo. Se a gente escapar daquilo, a gente sai da margem. A gente vira marginal, né? A gente vira anormal, usando os termos da estatística, que é um grande balizador da nossa ciência. Então, essa normalidade, essa tipificação das nossas ações, elas acontecem através de ações objetivas, não está no campo da subjetividade.
está no campo da objetividade, das ações específicas que a gente pode ter, que a gente deve ter e que isso, ao mesmo tempo, determina a margem e que vai falar o que a gente não deve e o que não pode fazer. E aí, olha o que o Berg-Luckmann fala. No curso da ação, há uma identificação da personalidade com o sentido objetivo das ações. Então, olha só. A gente tem uma normalidade para agir, né, que isso depois fica tão automático para nós, né, tão inconsciente, que a gente vai falar que é natural, que a vida é assim, que as coisas são assim, mas não são. A normalidade é definida institucionalmente. O que isso significa? Que a normalidade é definida institucionalmente. Significa que os padrões que a gente tem que agir, os limites que a gente tem que agir, é uma construção social. Né? Se ela está institucionalizada, quer dizer que ela é uma construção social. O que isso significa? Que houve um ator que tinha um hábito, que isso foi compartilhado por outras pessoas, que depois foi transmitido para uma nova geração, e daí foi justificado e explicado, né, e adaptado ao campo de conhecimento simbólico daquela outra geração. E isso vem chegando até nós dentro de um conjunto de saberes, né, de informações, de conhecimentos, que quando a gente introjeta esse conjunto de conhecimentos, a gente introjeta também o que pode e o que não pode, a gente introjeta a normalidade. E aí o Bergluck está falando, então, que no curso da ação há uma identificação da personalidade com o sentido objetivo das ações. Por quê? O que é isso? Quando a gente introjeta esses conhecimentos sociais, essas institucionalizações que foram legitimadas, a gente começa a se definir através daquelas ações que a gente faz. Só que essas ações, elas são todas do âmbito do padrão social, elas são todas definidas socialmente. Então, não vocês entendem que não é um campo aonde existe uma possibilidade criativa do indivíduo? Eu não posso ser a minha simples essência e criatividade. Eu preciso agir dentro de um conjunto de ações socialmente aceitas, ou seja, socialmente institucionalizado, né? Eu não posso fugir disso. Quando eu falo não posso, eu estou falando no sentido assim, claro que eu posso. Só que isso, se eu fizer isso, eu vou ser marginalizado, né? Eu vou ser anormal, e a gente não quer ser marginalizado nem anormal, porque se a gente for anormal, marginalizado, a gente vai perder o contato social, né? As pessoas vão rechaçar a gente. E a gente é um ser social e tem uma necessidade do convívio social. Para que a gente atenda essa necessidade do convívio social, a gente então vai introjetando, e lembram desses termos, porque a gente vai ver o que é uma introjeção na psicologia, tá? Por isso eu estou usando um termo técnico. A gente vai então introjetando esses conceitos sociais, e quando a gente introjeta esse conhecimento, a gente introjeta também as definições das ações, os limites e as formas de execução. E aí, isso chega num ponto que a gente não tem consciência que é um aspecto social que está sendo introjetado por nós. E aí, quando a gente perde a consciência de que é um aspecto social, a gente se identifica com essas ações. E quando a gente se identifica com essas ações, a gente então acha que somos aquilo. Não sei se está claro para vocês assim, né? Ele cita, por exemplo, o exemplo de um juiz. A pessoa que é um juiz, né? Vocês podem perceber que quando fala assim, um juiz, já vem na cabeça de vocês toda uma forma de comportamento que tem que ser feito para caracterizar que é um juiz, né? Se a pessoa não agir dentro disso, ela não fica caracterizada como um juiz. E aí ela acaba a existência, né, dela como sendo um juiz, ela não fica legitimada. Então uma pessoa passa no concurso para ser um juiz, ela precisa começar a se comportar igual a um juiz, para ela ter essa existência reconhecida socialmente. Só que a pessoa, quando ela passa num concurso, ela é muito diferente de um juiz, né? E à medida que ela vai tendo que se comportar da maneira como um juiz se comporta para poder ter essa existência socialmente reconhecida e isso atender a alguma necessidade que ela tem da psique humana, né? Ela vai fazendo isso de uma maneira tão automática
que aí ela incorpora o que é ser um juiz, e aí o seu comportamento, as suas ações, elas começam a ser coerentes com o que é ser um juiz. E aí, então, a pessoa se modifica. Ela se transforma naquele conjunto social. Só que para ela se transformar naquele conjunto social, ela tem que negar muita coisa do que ela é, de fato. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que gosta de ficar em casa, né, que gosta de usar short e camiseta, vamos supor. Mas aí um juiz tem que, então, começar a usar terno. É um exemplo bobo, mas assim, é porque as implicações disso não são só materiais, né? É uma forma de pensar específica. Então não é só na forma de vestir, nos bens, nada disso. É uma forma de pensar específica. Então a pessoa ela tem que ir abnegando aquelas coisas que ela tem, que ela é, a essência, e deixando de lado. E aí vai incorporando e vai se identificando com aquele papel. E aí começa então a se tornar esse papel. Só que aí eu estou citando o caso de um juiz, mas esse juiz, por exemplo, ele é filho, ele foi aluno, ele pode ser um pai. Cada uma dessas denominações que eu estou dando está falando um papel específico. E quando ele assume esse papel específico, ele faz esse mesmo movimento de negar coisas da essência e assumir o que aquele papel exige, aquele papel institucional. E aí vocês percebem, então, que quanto mais socialmente a gente transita, né, quanto mais socialmente a gente vai se relacionando em grupos, mais a gente vai desempenhando papéis específicos. E quanto mais papéis específicos a gente vai desempenhando, mais a gente vai abrindo mão da nossa essência, mais a gente vai abrindo mão da nossa subjetividade para dar lugar e assumir aquela identidade social. Né? A nossa identidade, então, ela começa a ficar parecida com as caracterizações e as determinações de cada papel. Aí, no final das contas, a nossa subjetividade ela vai sendo apagada e a gente vira um conjunto de papéis a ser seguido. A gente, então, vai apagando a nossa subjetividade para virar um conjunto de critérios sociais. É aí que começa a nossa doença psíquica, que é o momento onde a gente abre mão de nós mesmos e começa a desempenhar demais o que é social. Aí o que acontece? A gente fica na nossa essência, a gente abre mão da essência e vai se transformando em um ser social. E aí a essência vai ficando cada vez mais distante, e a gente vai ficando cada vez mais ser social. E isso começa a trazer muita angústia, e muita dor, e muita ansiedade, porque algo em nós sabe que a gente está distanciando daquilo que é. Só que o papel social, na grande maioria das vezes, é muito diferente da nossa essência. Se a gente fizer um movimento contrário e muito para a essência, e diminuir e executar menos os papéis sociais, a gente sai do normal, a gente sai da normalidade, a gente sai da margem, e aí a gente vira um marginal. Isso também vai trazer dor e angústia e ansiedade, porque a gente é um ser social e tem necessidade de relacionamento. Então, o nosso grande desafio, e aí é que está a saúde mental, é a gente conseguir conciliar as duas coisas. Dar um espaço para a essência, sem que isso custe marginalização. Essa é a grande dificuldade do ser humano. Tá? E a gente vai ver mais para frente nessa disciplina que aquilo que faz essa mediação, que tenta viver a essência e os papéis ao mesmo tempo, é um movimento psíquico, mental, que se chama imaginário. Aí vocês vão ver que mais para frente nessa disciplina tem os textos sobre imaginário. Imaginário, então, é isso. É quando a gente produz uma realidade na nossa frente que tenta conciliar a execução dos papéis com a nossa essência, de uma maneira a tentar minimizar o máximo possível a dor e a ansiedade e a angústia que a gente sente. Então, voltando aqui no texto, né, aqui está um pouco disso que eu falei, né, a autocompreensão do ator, e isso no sentido objetivo, que foi socialmente atribuída à ação. E aí, a gente então começa a apreender a si mesmo como essencialmente identificado com a ação socialmente objetivada, que é isso que eu estou falando, né? A gente vai se identificando muito com as questões sociais
com os determinantes sociais, e aí a gente vai afastando da nossa essência, a gente vai afastando do nosso eu essencial, na verdade, né? Então aqui o Berg e o Luckmann vão falar, em outras palavras, um segmento da personalidade objetiva-se em termos de tipificações socialmente válidas, né? A nossa personalidade, então, ele, quando ele fala objetiva-se, está falando assim, ele tem a sua existência física em termos aquelas coisas sociais, socialmente válidas. Então a gente começa a se validar pelas validações sociais. E muitas vezes, para poder nos validar pelas validações sociais, a gente abre mão das validações subjetivas. E aí isso vai causando um grande estresse e uma saúde emocional para nós. E aí, esses papéis, né, igual eu citei, são tipos de atores dentro de contextos específicos. Pode-se ver facilmente que a construção de tipologias dos papéis é um correlato necessário da institucionalização da conduta. As instituições incorporam-se à experiência do indivíduo por meio dos papéis. Então, as institucionalizações, elas têm esse conjunto de verdades, né, que vai fazer a definição específica daquele contexto. E aí, como que então funciona essa institucionalização? Ela distribui vários papéis, né, como se fosse o organograma de uma empresa. E os grupos, eles funcionam assim. Cada pessoa no grupo, cada elemento do grupo tem um papel específico a ser cumprido. Como se fosse um organograma mesmo, com as interrelações, quem relaciona com quem faz o quê, quem desempenha o quê, quais são as metas, quais são os objetivos, o que tem que ser cumprido. É muito parecido com a ideia do funcionamento é a ideia do funcionamento do organograma de uma empresa. Tá? E aí, à medida, então, que a gente vai incorporando esses papéis e executando esses papéis, a gente vai solidificando as institucionalizações, né, uma empresa, uma institucionalização, então, para que ela fique cada vez mais sólida, as pessoas têm que desempenhar bem aqueles papéis, né, que aí a empresa vai funcionar. E isso acontece também com as institucionalizações. Então, à medida que a gente vai cada vez mais atuando dentro desses papéis, a gente vai consolidando as institucionalizações. A gente vai deixando as institucionalizações cada vez mais sólidas, mais fortes, mais existentes. Né? Porque a institucionalização ela é algo abstrato, né? É um conjunto de saberes abstrato, mas que ganha essa existência física, né? Como se fosse físico, que na verdade é uma existência objetiva, à medida que a gente vai executando os papéis. Porque quando a gente vai executando os papéis, a gente vai cumprindo e colocando em prática as verdades que estão naquele conjunto institucionalizado. Aí, olha só, as origens dos papéis encontram-se no mesmo processo fundamental de formação de hábitos e objetivação que as origens das instituições. Logo que o estoque comum de conhecimento, né, o acervo de conhecimento, conhecimentos, informações e saberes, contendo tipificações recíprocas. O que é isso? O que é o estoque comum de conhecimento contendo tipificações recíprocas? Está falando, então, que é um estoque comum, que são conjuntos de informações, saberes e conhecimentos que contém tipificações recíprocas de conduta, ou seja, que determinam quais são as condutas padronizadas, que definem o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Está em processo, então, de formação os papéis, né? E aí aparecem os papéis. Então, os papéis, eles seguem essa ordem das institucionalizações, né? Tem um conjunto de conhecimentos que vai definindo o que fazer, que vai definindo o que deve ser, o que não pode ser, e à medida que a gente vai executando, a gente vai reafirmando as institucionalizações, né? E aí, aquilo que eu sempre falo, a nossa prática, ela é toda coerente com aquilo que a gente tem na cabeça. Então, se as institucionalizações são conjuntos de informações, de saberes e de conhecimentos que são repassados, quando a gente introjeta isso, isso vai para a cabeça,
aí fica no acervo de conhecimento, né, no acervo de memória do cérebro, né, que está falando que é aquele acervo de conhecimento comum, então está falando que é o acervo de conhecimento social. E uma vez dentro do arquivo de memória do cérebro, ele se transforma em prática. E aí essa prática ela vai sendo orientada pela definição dos papéis. E aí, então, a institucionalização vai se manifestando nas ações das pessoas. Então, toda conduta institucionalizada envolve um certo número de papéis. Assim, os papéis participam do caráter controlador da institucionalização. Claro, né? Porque os papéis eles têm um caráter controlador porque eles vão castrando a nossa criatividade e a nossa possibilidade de ação diferente. E, na verdade, eles não castram, a gente se castra, né? E aí a gente vai castrando essa nossa potencialidade criativa para poder executar o papel específico e ser socialmente aceito, ser socialmente reconhecido. E aí, então, a gente vai se controlando, né? A gente se controla para ser socialmente reconhecido. E aí, então, a gente vai controlando o que somos e a gente vai nos colocando dentro da normatização social para a gente ser reconhecido socialmente, para a gente ser aceito socialmente. E isso vai trazer um problema muito sério de baixa autoestima, por exemplo, porque nós somos a nossa essência, né? E aí a gente nega o que somos, porque o que somos tá incoerente com aquilo que socialmente é exigido. Então a gente perde a confiança na gente mesmo, a autoestima vai lá para baixo, porque a gente vai ter uma sensação de que aquilo que somos não presta. Isso já é uma pincelada da disciplina de psicologia, tá? Então, o papel representa uma completa necessidade institucional de conduta. Os papéis, então, eles são a representação das normas de conduta da nossa sociedade. Aí ele traz uma metáfora interessante que ajuda a gente a entender essas coisas. A realização do drama, né, do teatro, depende do repetido desempenho dos papéis prescritos por parte de atores vividos, né? Então, as pessoas, elas começam numa peça e vão ensaiando, ensaiando, repetindo, repetindo, repetindo. E aí chega um ponto que os atores corporificam papéis e aí efetiva o drama ao representá-lo em um determinado palco. É isso que acontece com as institucionalizações. É como se a gente, né, é como se fosse um teatro para nós. A gente aprende a ser aquele personagem e vai desempenhando o papel daquele personagem e vai desempenhando o papel daquele personagem. Daqui a pouco a gente corporifica esse personagem, esse papel, e a gente começa a viver esse papel no palco da vida. E aí a gente deixa de ser o que somos, né? Que a gente chega antes do palco uma outra pessoa, diferente daquele ator ali. E aí a gente vai sendo vários atores e desempenhando vários papéis no palco da vida e vai esquecendo daquilo que chegou naquele palco até aquele momento. E aí vai falando, nem o drama, nem a institucionalização existem empiricamente separados dessa repetição, né? Claro, né, as institucionalizações significam repetição ao longo de várias gerações. Dizer, por conseguinte, que os papéis representam as instituições é dizer que os papéis tornam possível a existência das instituições continuamente, como presença real na experiência de indivíduos vivos. Ok. Alguma questão até aqui? Que aqui, esse ponto do texto, a gente entra num outro tema. Até aqui, então, está entendido como que a gente vai virando esse ator social no palco da vida e vai esquecendo aquela pessoa que entrou no teatro antes de ser um ator? Tá claro isso para vocês? Beleza. Alexandre, Sim.
Eu queria perguntar sobre essa questão do imaginário, sabe? É porque não ficou muito claro para mim. Ou não precisa agora? Você vai Tá? amadurecer mais depois? A gente vai ter dois textos que vai explicar o que é o imaginário. Tá? Eu só estou dando essa pincelada para vocês perceberem que tem que os textos eles estão amarrados. Um vai dando um subsídio de entendimento para o outro. Tá? O imaginário, no final das contas, vocês percebem, vocês estão vendo que, vocês já imaginaram que vocês eram um ator no palco da vida, seguindo papéis? Provavelmente não, né? Não. Pois é. Então, vocês não se dão conta disso por causa do imaginário. A gente não percebe essas coisas. A gente tem uma vida só na nossa frente e ponto final. Essa vida que está na nossa frente é que o pessoal da psicanálise vai chamar de imaginário. Agora, imaginário não tem nada a ver com imaginação, não, tá? Sim, eu entendi isso, mas é Imaginário. porque eu não entendi de uma maneira prática, entendeu? Você podia me dar um exemplo? O que você, a maneira como você entende que você é o imaginário. É o seu imaginário. A sua vida é um imaginário. O que você está entendendo dessa aula aqui agora é o seu imaginário sobre essa aula. O imaginário é o processo de construir a realidade é chamado de imaginário. Ah, sim. Então, o imaginário é a nossa realidade. A gente produz a realidade através do movimento do imaginário. E aí eu já estou mostrando então que essa produção do imaginário, ela tem esses dois aspectos. Ela tem essa grande influência social e uma influência subjetiva da nossa essência. E o imaginário vai mediando essas duas coisas. Se o social ficar muito, se a gente seguir demais o social e começar a adoecer muito, a gente dá uma ajustada para ir para a essência. Se a gente ficar demais na essência e esquecer o social, o imaginário vai produzindo uma volta para a essência e uma mediação. Então, o imaginário é o que vai fazer a mediação entre esses elementos da realidade e produzir, no final das contas, a nossa realidade. É o que vai dar a nossa realidade, o imaginário. É o movimento de imaginário no cérebro. Tá? Sim, entendi. Você vai ter uma ou duas aulas sobre isso, vai ter texto para explicar isso, e depois na psicologia a gente volta a discutir isso. Tá? Ok, porque a maior questão mesmo que ficou para mim foi essa de conciliar, né? A questão do papel social com a nossa essência. E aí, quando você falou que a solução estava no imaginário, aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Entendeu? Não, como a gente faz isso, a gente vai ver na psicologia. Tá? Primeiro, Sim. nessa disciplina, vocês precisam entender que a gente faz isso. Porque vocês nem, até então, nem imaginavam que fazia isso, né? É só a realidade que está aí e pronto. Não é eu que faço um processo imaginário nela, não. Né? Ela é real, ela é natural, ela é o que eu tenho. Né? Então, agora vocês precisam começar a entender que não é assim. Que é um processo imaginário. Aí vocês entendendo que é um processo imaginário, eu vou passar um filme muito massa, que é bem psicanalítico, né, que chama A Vila, que vai mostrar isso para vocês. Aí vocês vão perceber, então, que o que cada um tem é um imaginário, cada um produz uma vila na cabeça. Aí, lá na psicologia, a gente vai entender como é que a gente faz isso e por que a gente faz isso. É que a gente, então, começa a entrar na mente humana, entender o funcionamento da mente humana. Entendi, obrigada. Tá? E aí, para a gente entender o funcionamento da mente humana, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é esses impactos sociais. Porque, no final das contas, a gente está. Eu vou falar o número assim: a gente está uns 70%, 80% vivendo o social e esqueceu a essência. Por isso que é uma sociedade tão doente. Quando você fala assim, você fala em questão de o que a gente mostra ser nos lugares, né? Assim, o papel que a gente representa nos lugares. Por exemplo, às vezes a imagem que a gente quer passar mesmo para as pessoas, que você fala, quando você fala assim que a gente fica mais exercendo o papel do que na nossa própria essência, é preocupado com a imagem que nós vamos passar? É isso. Ah, nossa, faz sentido. Preocupado em produzir aquele personagem que vai ser socialmente aceito,
vai ter status social. Nossa, Pois nunca é. tinha parado para pensar nisso. E aí, quanto mais necessidade a gente tem de reconhecimento social, mais a gente pratica os modos sociais. E mais a gente deixa de ser quem somos. Consequência Uau. disso tudo, consequência disso tudo, um desejo pelo dinheiro, um desejo pelo bem material, um desejo por casa, carro, por sair bem arrumado, maquiado, e por aí vai. Por ser assim ou assado no meio social. Entendi. Nossa. Assustador? Não, não é assustador, mas é um tapa, né, na cara da gente, porque a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca. Que a gente está o tempo todo representando, tentando passar uma imagem para as pessoas que talvez nem é o que a gente é de verdade. Pois é. Só que aí a gente adoece. E a única chance que a gente tem de curar essa doença é percebendo que a gente faz isso e chegando em um momento falando assim, não quero mais fazer, vou ser mais eu. Aí a gente sai um pouquinho do social e fica mais na nossa essência e dá uma curada. Ok, professor. Igor, Obrigada. valeu, Sara. Igor, você levantou a mão aí? Ô, professor, tô chocado, cara. Meu Deus, eu tento muito estar nesse meio assim, porque, tipo, no meu Instagram tem várias fotos minhas me colocando em várias tribos, digamos, sociais. E eu levantei a mãozinha mais por causa de uma questão que você falou da questão aí do nosso ser social e a imaginação. Você poderia dizer que tem alguma coisa a ver com a lei da atração que tão falada hoje? Tipo, se você ficar mentalizando que você vai ser aquilo e correr atrás, você vai realmente ter aquilo, ou ser aquilo. Não, eu te explico isso aí na hora da filosofia. Isso aí é frequência. Nossa senhora, pode falar. Tem uma frequência, alinha com a outra e puxa. Aí é física quântica. Meu Deus do céu, tá Tá? explodindo aqui, peraí. Depois eu te explico com calma. Tá? Aí a gente entra em outro aspecto. Que mais? Tem mais alguma questão aí? Mais alguma pergunta? Maurício. Ô, Alexandre, então quer dizer que eu posso, com isso, com essa explicação toda, eu posso falar que o viver é muito fácil, o difícil está no conviver? E se eu Eu, estou convivendo para me mostrar para o outro, não está fazendo muito sentido para mim, não? então, pois é, eu acho que é o contrário, né? Conviver é mais fácil do que viver, né? Porque aí o conviver, você se coloca dentro desse aspecto social. Olha o Instagram, né? Vou pegar o exemplo do Igor. Olha no Instagram, como que a gente constrói uma imagem do que somos no Instagram. Né? Eu estou falando Instagram, mas rede social de um modo geral, né? Facebook, Twitter, sei lá, eu nem conheço muito essas coisas, não. Mas vocês podem perceber que lá tem uma imagem daquilo que eu quero passar para ser socialmente aceito. E para isso acontecer, a gente mira um determinado grupo, um determinado aspecto social, e a gente começa a se comportar dentro daqueles critérios daquele grupo para falar que é daquele jeito, para poder conviver. Agora, o viver é quando a gente alinha com a nossa essência, com a nossa vida, né? Com o que somos. Aí, assim, inconscientemente, é mais fácil entrar nesse aspecto social. Só que isso traz muito problema emocional para a gente, psíquico. Mas a gente acaba não vendo, porque a gente tampa com o inconsciente, a gente vai vendo isso na psicologia, como é que isso funciona. E aí a gente acaba não vendo. Mas como a gente esconde no inconsciente, acaba tocando a vida mais fácil. Quando a gente percebe isso e quer fazer o movimento de ir para a vida, de viver a vida dentro da nossa essência, aí a gente passa por as coisas vêm para a consciência, e quando vem na consciência, a gente percebe o tanto que estava doendo. Tem gente que acha que
que dói o movimento de ter consciência. Mas não é que o movimento da consciência dói. É porque quando a gente toma consciência, a gente vê o quanto que estava doendo e a gente não estava vendo que estava doendo. É como se a gente tivesse uma ferida e tomou uma injeção de anestesia. E a ferida está lá, mas a gente não está sentindo, não está percebendo, né? Está lá, mas não está percebendo. Aí, quando a gente traz para a consciência, é como se tirasse a anestesia. Aí a gente percebe que aquela ferida está doendo. Mas tem gente que acha que o que faz a ferida é a tomada de consciência. Não é. A tomada de consciência só faz a gente perceber, faz a gente enxergar que tinha uma ferida. Ou que tinha uma doença, alguma coisa assim. Tá? Deu para entender, Maurício? Não sei se eu consegui explicar. Ficou muito claro agora. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado pela pergunta. Não? Mais alguém tem uma pergunta? Ô, professor, só um comentário para acrescentar, talvez, eu acho que, não sei se faz sentido, mas a galera pode assistir aquele filme O Show de Truman. O senhor já assistiu? Sim. Eu, pelo menos, eu entendi que faz muito sentido com o que o senhor está explicando. Tanto Sim. que eu até citei ele e também citei Shakespeare, que ele comenta que o mundo todo é como se fosse um grande palco, onde homens e mulheres representam, né, seus personagens em determinadas ações e tudo. Aí eu citei os dois, então, assim, se isso faz sentido, então não tenho nada a questionar mais, não. Sim, é isso mesmo. Eu vou passar 2 filmes sobre isso. Que um é A Vila e o outro é As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi tem uma sacada genial, assim, de mostrar como a gente faz isso. E eu acho que, assim, os lugares, talvez o lugar mais simbólico, mais explícito, para vocês perceberem esse movimento social, são as redes sociais. Como que a gente se transforma em outra pessoa lá, né? Do tipo... são coisas assim. Por exemplo, eu dentro de casa, eu gosto de ficar assim, blusa velha, roupa velha, eu gosto de ficar o mais confortável possível. Então, não me preocupo sem pentear cabelo, não me preocupo muito em arrumar, nada disso. Fica com essa camisa furada, com as golas desbeiçadas e tudo. E aí, tinha uma época que para poder sair de casa, aí eu tinha que me arrumar todo. Aí eu tinha que botar uma calça, botar uma camisa, né? Às vezes uma bermuda, mas um tênis, mas eu tinha que me arrumar. Isso mostra como que a gente tem que se produzir para o social, né? E como que lá fora a gente não é aquilo, né? Isso tudo por um medo de ser rechaçado, de ser marginalizado e tal. Depois que eu comecei a estudar essas coisas, que eu fui percebendo, que eu fui vendo essas coisas, hoje eu não ligo muito para isso, não. E aí, às vezes eu estou dentro de casa, assim, super confortável, e eu tenho que sair para fazer alguma coisa, do jeito que eu estou, eu pego e vou. E eu fui percebendo que eu não fui marginalizado por causa disso. Então, isso acabou me permitindo, assim, poder transitar no social, mas de uma maneira mais da minha essência. No final das contas, a gente vai perceber que é uma ideia maluca da nossa cabeça que a gente não vai ser socialmente aceito, e não necessariamente tá no social. Mas é a gente que acha que isso vai acontecer. Aí no filme A Vila a gente vai ver isso, a gente produz os monstros que a gente acha que vai matar a gente mesmo. E o grande desafio nosso é encarar esses monstros. Porque quando a gente encara, a gente vê que eles não são reais. E aí a gente se alivia e se libera para ser o que é. A disciplina de psicologia é para isso. Só que, para poder chegar lá, vocês precisam ter essa base do entendimento do impacto do social. Sim, Maurício. Eu estou falando isso, aí eu só falo do padrão estético, né? Que o senhor falou no vídeo que tem para a gente ver para essa aula, né? O senhor falou que o senhor está no padrão estético agora do sociólogo, né? Barbudo, com cabelo, né? Eu acho que eu nunca vou ser um professor de sociologia, porque eu não tenho cabelo, não tenho barba, então eu não entro no padrão, né?
Ô Maurício, então, você falou um negócio interessante, cara. Quando eu tinha essa preocupação social, aí era barba feitinho, cabelinho cortadinho, belezinha, né? Quando eu entrava dentro de sala de aula, bicho, ninguém acreditava que eu era professor de sociologia. Porque todo Mauricinho, assim, arrumadinho, né? A galera não acreditava. Aqui, se eu tenho alguma coisa contra o Mauricinho. Não, não é. Que massa, né, velho? Olha onde é que eu fui falar. É o jargão social, tá? Nada com você, não, tá? Aí, cara, na verdade, eu não deixei barba crescer e cabelo crescer porque para personificar o professor de sociologia, não. Eu ficava mais preocupado em personificar o arrumadinho do que personificar o professor de sociologia, até porque o professor de sociologia acaba sendo rechaçado, né? Por exemplo, a primeira coisa que a galera pensa, maconheiro, né? E eu detesto essas coisas. E aí o pessoal não acreditava porque eu saía fora daquele papel do que era ser o professor de sociologia. E aí, cara, eu não deixei, eu não estou desse jeito hoje porque eu personifiquei o professor de sociologia, não, ou para personificar. É por conforto. Cara, assim, eu não gosto de fazer barba para mim, bicho. É muito chato. Nossa, mas muito chato. Eu às vezes, tinha vontade até de rapar cabelo, rapar tudo, não ter cabelo. Que, em termos de conforto, para mim, é muito melhor, dá muito menos trabalho, é muito mais higiênico, mais fácil de lavar, mas não tem jeito. Então, deixei ser do jeito que é, entendeu? Foi mais por esse lado. À medida que eu fui reconciliando comigo, que eu fui indo mais para essa essência, eu assim, pô, a minha essência, eu sou homem, né? E tenho cabelo, tenho barba, então eu vou deixar. Porque na minha família, nossa senhora, quando eu chego na casa da minha avó, a primeira coisa que ela fala é essa barba. Meu pai é a mesma coisa. No dia que eu aparo um pouquinho a barba, meu pai já vira e fala assim: ah, tá de barbinha feita, né? Então, já foi uma coisa assim de me livrar do padrão social. Minha esposa já acostumou. Ela tinha que acostumar, né, coitado? Senão não ia conseguir ficar comigo, né? Não tem jeito. Mas, na verdade, ela me conheceu de barba também, então... É o famoso, né, ó, Alexandre? A gente acostuma com as coisas boas, acostuma com a coisa ruim também, né? Mas tem gente que acha que é bom, só. Então, o bom é muito subjetivo, né? O bom é muito subjetivo. Então é isso. Hoje eu passei por uma situação muito engraçada, porque tá um calor sem tamanho aqui, né? Nossa, aqui tá muito quente. E, e aí, não tem ninguém trabalhando aqui, né? Tá todo mundo em home office. Só que como eu tô com criança pequena em casa, a casa é pequena, se eu ficar lá eu não consigo trabalhar, que ele fica escutando minha voz e toda hora vem ficar comigo, ele é um bruxo danado comigo. E aí eu tenho que vir para cá então para poder trabalhar. Aí cheguei aqui hoje, confortável, um calorão danado, de short, chinelo, uma camisa mais velha para ficar confortável aqui, só tá eu aqui mesmo, não tem vindo ninguém aqui. Topei de cara com a reunião da diretoria. E aí, assim, me cumprimentaram normal também, ninguém falou nada e pronto, sabe? E quando vai ter nessas situações, eu vou vendo que, pô, não tá fazendo tanta influência assim, sabe? Então isso vai me liberando para ser quem eu sou. Os caras estavam mais preocupados com eles lá, de resolver as coisas que eles tinham que resolver, que nem me viram. Né? Só, ô, beleza e tal, e tocaram o assunto. Assim, eu acho que se eu tivesse de terno ou do jeito que eu estava, para eles não fez a menor diferença, porque eles nem sequer eles viram. É mais coisa da minha cabeça e cobrança minha do que uma questão externa. Claro que tem alguns momentos que tem as retaliações sociais, porque quando a gente sai demais do normal, tem as retaliações sociais, claro. E isso é que traz o medo para nós de ser rechaçado. Mas há várias. Há uma possibilidade de transitar nisso. Há uma possibilidade de ser o que somos. É esse que é o grande ponto. E é isso que a gente precisa entender que isso é libertador.
Ok? Alguma outra questão em relação a isso? Esse tema? Eu não estou vendo o chat. Tem alguma pergunta lá? Não. Não? No chat só tem risada do Mauricinho, viu, professor? Tá. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Em virtude dos papéis que desempenha, o indivíduo é introduzido em áreas específicas do conhecimento socialmente objetivado, não somente no sentido cognoscitivo estreito, mas também no sentido de conhecimento de normas, valores e mesmo emoções. Que é aquela história que eu falei do juiz, né? Então, é preciso corporificar. E o que é corporificar? É entender as normas, os valores, as emoções específicas daquele papel, e é isso que ele está falando, esse sentido cognoscitivo. O que é isso? A cognição é a maneira como a gente entende, compreende as coisas, compreende a realidade. Então, o papel, ele tem uma maneira específica de compreender a realidade. Que aí, quando a gente atua naquele papel, a gente começa a entender a realidade da maneira específica daquele papel. Quando comecei a ser professor, eu no primeiro momento, né, aquela coisa, assim, aquela insegurança de ser professor e tal, eu comecei, então, a entender o mundo como professor, de às vezes, estar em boteco com um amigo e querer ficar ensinando coisa para os outros com um papel de professor. Só para vocês entenderem como que isso funciona. Assim. A gente começa a enxergar o mundo daquela maneira e quando a gente assusta, a gente já está fazendo sem perceber. E aí, os papéis, então, para acontecer, assim como as institucionalizações, implicam uma distribuição social do conhecimento, né? E não é uma distribuição igualitária. O conhecimento, ele vai, como cada papel tem um conhecimento específico, o conhecimento vai ser distribuído de acordo com a especificidade do papel. O acervo de conhecimento social acha-se estruturado em termos do que é geralmente relevante e do que é somente relevante para papéis particulares. Então, o conhecimento vai chegar dentro de cada papel. Então, o professor de sociologia, que é um papel, tem um conhecimento específico. O professor em si já é um conhecimento específico, né? Diferente, por exemplo, de um advogado, de um juiz, de um administrador. E o professor de sociologia é um conhecimento dentro do professor, dentro do conhecimento do professor, né? Dentro do conhecimento específico do professor. O professor de sociologia é um conhecimento específico dentro do conhecimento específico. Assim como um professor de finanças é um conhecimento específico dentro de um conhecimento específico, diferente do professor de sociologia. Tá? Eles têm acesso às informações diferentes. Claro, né? São temas diferentes, especializações diferentes. Mas aí dá para a gente entendendo como que o mundo, a realidade, ela vai sendo organizada. E aí ele vai entrando, então, dentro dessa questão das especificidades, que é aquilo que eu falei, não quero entrar nisso agora não. Tá? Porque eu acho que não cabe para nós aqui. Eu acho que o mais importante é a gente compreender esse impacto que existe dessas questões sociais sobre a gente. Tá? Bom, deu para entender um pouco, pessoal, qual que é a grande implicação desses papéis, né? Qual que é a grande implicação das institucionalizações, da cultura, da estrutura, disso que a gente entende como sendo a vida cotidiana? Isso tem um impacto muito profundo de produção do que somos, da nossa identidade. A nossa identidade vai se identificando e vai se produzindo e se construindo, tendo como base esses elementos sociais, esses papéis sociais, esses conceitos sociais. E a gente vai abnegando do que somos em essência e ficando cada vez mais socialmente aceito. E aí a gente vai se produzindo e se reproduzindo dentro daquele conceito social. E cada vez que a gente fala uma coisa ou outra fora da normalidade, que alguém vem e fala, você tá doido? É uma forma de manutenção da normalidade, de trazer a gente de novo para o social. Eu sou batizado numa aldeia no Acre, né?
E, às vezes, o índio não é muito aceito, né, no meio social. Tem uma imagem, tem um papel específico do que é o índio, né, que aí vocês podem perceber que a mídia reafirma esses papéis. Então, o índio que a mídia constrói, que é o índio papel social, é o índio Hilux, né, que para mim já não é índio mais. Já é um índio que eu falo, que eu brinco assim, já é um índio branco, já é um índio esbranquiçado. Por quê? É um índio que já aprendeu o conceito do branco. É o índio que já aprendeu o capitalismo, que já aprendeu dinheiro, ganância, essas coisas. Mas no caso da aldeia que eu fui batizado, é uma aldeia isolada, assim. O vizinho deles é isolado de fato, não faz contato, não aceita contato. E eles, a primeira vez que eu fui, eles mal conheciam dinheiro. Então é um outro contexto, um outro tipo de cenário. Mas quando eu falo, sou batizado numa aldeia no Acre, gosto de índio, virei índio, quero morar na roça, quero morar no mato, o pessoal rechaça, porque o papel do que é ser índio é outra coisa, é diferente do que eu conheço. E aí, muitas vezes, muita gente às vezes assusta, assim. A família da minha esposa demorou um tempinho para aceitar. Mas hoje já estou mais tranquilo, assim. Ok? Alguma questão sobre isso? Deu para entender? Agora dá para a gente fazer a virada na disciplina, dentro desse entendimento? Para mim tá tudo ok. Alguma outra questão? Alguém tem alguma dúvida? Então tá. Então a gente faz essa virada então na disciplina e agora a gente vai aprofundar um pouco na verdade, nessa produção da verdade. Como que é feita a produção da verdade, tá? Então tá. Então a gente fica por aqui. Boa noite para vocês, fique com Deus. Quem quiser filosofar, permanece aí, tá bom? Tamo nós aí.